Boa noite, igreja. Como o pastor bem disse, ele nos convidou hoje para estarmos aqui e eu fico um pouco apreensivo. Falei com ele, está tudo bem, Marcos? Eu falei, pastor, está tudo bem, mas a gente fica apreensivo porque entendemos que é uma responsabilidade você falar à igreja e Deus, ele tem sempre colocado no meu coração essa responsabilidade de, quando convidado para pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus. E não falar de Marcos Vinícius, de falar de João, de Maria, mas falar aquilo que a palavra de Deus tem para os nossos corações. E o tema do culto, a ênfase é famílias. Nossa missão é proclamar o amor de Deus. Famílias, nosso primeiro campo missionário é o próprio lar. Família missionária, o nosso próprio campo é o nosso lar. E infelizmente hoje, talvez a nossa dificuldade como igreja de falar do amor de Deus às pessoas e a família falar do amor de Deus às pessoas é justamente muitos lares não têm tido esse privilégio, essa alegria, de viver o verdadeiro evangelho no seio do seu lar. Não tem esse privilégio. Infelizmente, devido a algumas deficiências, às vezes algumas falhas que são cometidas pela família, pelo casal, e isso tem levado muitos casais a se distanciar do amor de Deus e, consequentemente, não poder anunciar esse amor do Pai, esse amor que nós experimentamos, essa graça bendita, graça, e João vai dizer que é graça sobre graça, é graça contínua que a família experimenta. Mas às vezes nós não temos condições de transmitir isso ao mundo. E aí a gente começa a entrar em alguns questionamentos. E Deus colocou no meu coração nessa noite compartilhar com vocês um texto que foi escrito, uma carta que foi escrita lá em 62, 63, mais ou menos, depois de Cristo. A primeira carta de Pedro. E Pedro ele vai trabalhar de uma maneira muito atual uma realidade que muitas famílias vivem hoje, que é justamente, às vezes, a esposa ser casado com alguém que ainda não teve essa experiência com Cristo, ou vice-versa, o esposo que ainda não tem uma esposa que ainda não teve uma experiência com Cristo. Pedro ele vai tratar desse assunto de uma maneira muito própria e muito subjetiva, onde ele olha para as mulheres do seu tempo e ele vai dar algumas orientações, não só às mulheres, mas aos homens também. E aí a gente vai poder entender, à luz desse texto, que realmente nós só vamos conseguir ser uma família onde o campo missionário é o próprio lar. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. A minha versão é Almeida, revista e corrigida. Se a mídia puder produzir esse texto, tudo bem. Se não puder, não tem nenhum problema. Diz assim na minha versão, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia
a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém, igreja? Meus irmãos, geralmente, quando um homem ele se torna um cristão, ele normalmente traz consigo sua família para Cristo. A gente olha o texto lá de Atos, no capítulo 16, do 29 ao 34, a gente vê ali justamente a conversão do carcereiro, Pedro e Silas na prisão, e aquela prisão há um movimento sobrenatural, e ele olha aqueles homens, pensando que todos tinham fugido, e aquele homem, ele tenta se matar. E Pedro fala para ele, Paulo vai dizer, olha, não faça nenhum mal, pois estamos aqui. E aquele homem, ele pergunta, que preciso que eu seja salvo? O que eu faço para ser salvo? E aí há a resposta, crê no Senhor, será salvo você e a sua casa. Então, geralmente, quando o homem ele se converte, ele entrega a sua vida a Cristo, ele traz consigo a sua família. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes nós temos dificuldades de levar os nossos cônjuges diante do Senhor, diante aos pés do Senhor. E aí, se você vai me perguntar, mas pastor, por que isso acontece? Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde, infelizmente, a moda tomou conta dos nossos arraiais. O modismo tomou conta dos nossos arraiais. Hoje nós olhamos, muitas das vezes, para a aparência exterior do que para o interior. Conversávamos hoje ali na classe, na lição dada, junto com a classe. A gente vive um tempo onde os frutos, poucos são aqueles que dão frutos, e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Vivemos um tempo onde vivemos um evangelho prático, de um cristianismo prático. O que é isso, pastor? É uma graça barata. É uma fé sem arrependimento. Uma fé sem arrependimento. Aonde você vive a sua vida da maneira como você entende como deve viver. Mas Paulo ele vai olhar para esse seu público, para o alvo da sua carta. Ali existia um povo politeísta, homens que adoravam a vários deuses, homens que adoravam a vários deuses. E Paulo vai instruir aquelas mulheres.
Esse homem é um peso que eu tenho que carregar. Meus irmãos, o teu relacionamento com Deus, ele vai dizer se esse homem é um fardo ou não. Certa vez eu disse aqui que muitos casamentos têm naufragado porque você vai dizer o seguinte: eu casei com a pessoa errada. Não, você não casou com a pessoa errada, você deixou de ser a pessoa certa. Você não casou com a pessoa errada, você não casou com a pessoa errada. Você que deixou de ser a pessoa certa. Só que, infelizmente, nós temos visto isso de uma maneira muito grande no nosso meio. E a gente sabe, meus irmãos, precisa estar atento à orientação da palavra para a nossa vida, para o nosso relacionamento conjugal. E isso tem trago muito prejuízo. Muitas coisas têm acontecido porque nós não estamos atentos àquilo que o Senhor tem mostrado para nós através da sua palavra. Os princípios do comportamento divino, meus irmãos, respeitoso, ele transcende os limites do tempo. Pastor, Sara foi lá no passado, há 2000 anos atrás, isso aconteceu lá atrás. Ela tratava Abraão por Senhor, porque, coitada, ela era uma mulher escravizada, uma mulher que precisava tratar assim, senão ela seria punida. O tempo de hoje não, pastor. Nós vivemos num tempo hoje onde nós temos liberdade de expressão. Nós vivemos num tempo hoje, pastor, que nós temos nossos direitos iguais aos dos homens. Não, meus irmãos. Não, não é isso. Os princípios do comportamento divino, eles simplesmente, eles transcendem os limites dos tempos. Os princípios divinos, não há tempo para os princípios divinos. Seja século 21, século 20, século 22, qual seja o tempo, os princípios divinos eles precisam fazer parte da minha vida, da sua vida, da nossa família e da sua família. Porque se não for assim, a verdade é que nós podemos experimentar o desgosto de ver o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento se desfazer. Isso é muito ruim. Quem já passou por esse processo sabe que isso é muito ruim. Isso causa muitos males. Eu costumo dizer que a separação, o divórcio, é um efeito dominó. É um efeito dominó. Não é só os dois que são prejudicados, há uma família a ser prejudicada, há amigos serem prejudicados. Muitas das vezes, a sua família, meus irmãos, sem você saber, a sua família é vitrine para muita gente. Muita gente olha para você e fala assim: poxa, eu queria ser como o Bento e como a Marisa, casal perfeito, uma família perfeita. E eu vou dizer com todo respeito ao Bento e à Marisa, não existe família perfeita, meus irmãos. Existe a família ideal. Sabe por quê? Porque a sua família foi idealizada pelo Senhor. Perfeita não existe, meus irmãos. É perfeito, Bento, no seu caso, a sua família é perfeita, não é? Robson, a sua família é perfeita. Ninguém aqui tem família perfeita, meus irmãos. Ninguém tem família perfeita. Nós temos uma família ideal. E essa família ideal, ela foi idealizada pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra. O Senhor que criou o homem, criou a mulher, ele criou a família. A família é uma instituição divina criada pelo próprio Deus. Mas nós sabemos das nossas limitações como marido, sabemos das limitações muitas das vezes da nossa esposa, do nosso cônjuge, mas precisamos caminhar dentro de um propósito que Deus tem para a nossa família. Existe um segundo ensinamento, lá no verso 3 e no verso 4. Pedro instrui as esposas cristãs a desenvolverem a beleza interior em lugar de estarem excessivamente preocupadas com a sua aparência exterior. Hoje existe uma preocupação muito grande, vivemos a ditadura da moda, né? Assisti uma reportagem semana passada numa emissora sobre uma caneta que agora está em moda, uma caneta que aplicada ela produz um emagrecimento excessivo, um emagrecimento muito rápido. Isso é o que? A ditadura da moda. Você hoje precisa, a moda dita um protótipo de mulher. A mulher tem que ter uns bons peitos, né? Tem que ter aqueles seios bem vantajosos, né?
tem que ter uma mala também, tem que ter uma cintura legal, para ela ser aceita na nossa sociedade. E isso era a preocupação das mulheres da época de Pedro. Pedro fala para elas, olha, cuidado, cuidado. Não é pelo frisar do cabelo, não é pelas roupas, pelo ouro, que isso vai alcançar o seu marido. Não, não vai alcançar o seu marido. Mas é pelo seu comportamento, o seu interior, aquilo que você traz dentro de si. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a mulher tem que ser desleixada. Não, não é isso. A mulher tem que andar totalmente sem aparência, sem formosura, não. Não é isso. Mas você não pode fazer disso para alcançar o seu marido para Cristo. Não é isso que vai alcançar o seu marido para Cristo. O que vai alcançar o seu marido para Cristo é uma vida santificada no Senhor. Uma vida santificada no Senhor. Mas, pastor, talvez o Senhor esteja vivendo no mundo de Alice. Eu não estou vivendo no mundo de Alice. Eu estou falando que a palavra de Deus nos transmite. É uma orientação. Sabe por quê, meus irmãos? O homem, ele é movido pelo aquilo que ele vê. O homem é movido pelo que ele vê. Muitas das vezes o homem, ele olha para uma mulher e ele cobiça a mulher, ele deseja aquela mulher, mas só para atender os seus desejos carnais. Só para atender os seus desejos carnais. Não para ter um relacionamento de construção de uma família. Não, não é. Talvez jovens, solteiras que estejam aqui nessa noite, se você pensa que em determinados ambientes você vai conseguir um relacionamento onde haverá respeito, onde haverá uma proposta de construção de uma família, não. Em determinados ambientes que as jovens das nossas igrejas e muitas mulheres maduras estão frequentando, não produz relacionamentos saudáveis. Não produz, sabe por quê? Porque o tal ambiente é um ambiente onde vai produzir desejos carnais. Eu costumo dizer que hoje, jovens bonitas, mulheres bonitas, cuidado. Cuidado para vocês não serem objetos de desejos. Objetos de desejos. Muitas das vezes as mulheres estão sendo objetos de desejos na vida de alguns homens. Na vida de alguns homens. E talvez com muita tristeza que eu vou dizer, pessoas às vezes que ouvem a palavra de Deus, que caminham com Deus, mas que ainda não tiveram essa percepção. E Paulo vai dizer, cuidado, mulher. Cuidado. Cuidado com o seu exterior. Cuidado com o seu exterior. O que vai alcançar a vida do teu marido, da tua esposa para Cristo, é o teu interior, é os frutos que você vai produzir. É os frutos que você vai produzir. É a sua fala, é o seu tratamento, é o seu respeito. Como vivemos um tempo desrespeitoso, meus irmãos. O tempo hoje, o século que a gente vive, é um século desrespeitoso em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Às vezes no nosso ambiente de comunidade de fé, o desrespeito faz parte, às vezes, dos nossos relacionamentos. O tempo desrespeitoso que a gente vive, e não é diferente no matrimônio. Não é diferente no matrimônio. Sabe por quê? Porque se eu não sou respeitoso com o meu pastor, se eu não sou respeitoso com o meu ministro de música, eu não vou ser respeitoso com a minha esposa. Eu não vou ser respeitoso com o meu filho. Eu não vou ser respeitoso. E isso tem sido a característica desse tempo que a gente está vivendo, o desrespeito. Muito desrespeito. E isso é muito ruim, meus irmãos. Primeiramente, no nosso relacionamento com o Pai. No nosso relacionamento com o Pai. O nosso relacionamento com o Pai, muitas das vezes, tem impedido de desfrutar de uma comunhão perfeita por causa do nosso desrespeito por nosso semelhante. Por nosso semelhante. Mas Paulo ele vai dizer justamente, Pedro vai dizer ele instrui as esposas cristãs a desenvolver a beleza interior, em lugar de estarem excessivamente preocupadas com sua aparência exterior. A ênfase não está tanto na condenação dos adornos exteriores, como frisar os cabelos, como aparato de vestiário, mas sim no contraste com a santidade interior,
apreciada por Deus. Veja lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, palavra de referência, que Deus vai dizer para Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O Senhor vai dizer isso para Samuel: olha, não se preocupe com a sua aparência, com a sua baixa estatura, porque o Senhor olha para o interior. O Senhor olha para o que você tem de mais precioso. O que você tem mais de precioso, meu irmão, minha irmã? Talvez você entrou aqui nessa noite, você precisa refletir da maneira como você está vivendo. É claro que a ênfase aqui é para a família, mas isso encaixa na minha vida, da sua vida. Vivemos muito preocupados hoje com o exterior, mas temos negligenciado o interior. Jesus, em certo momento, ele olha para aqueles fariseus, aqueles escribas, eles falam: olha, vocês são como sepulcros caiados, são belos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Vocês estão podres. E sabe, meus irmãos, uma maneira de você averiguar se a pessoa está podre por dentro é a sua fala. A sua fala, a sua conduta. Tem pessoas que estão belas por fora, você olha assim: nossa, que santa, que mulher santa, que homem santo. Mas quando aquela pessoa, você começa a conviver com aquela pessoa, você escuta o que aquela pessoa, as conversas dela, as maledicências, as coisas que ela coloca, e você vai ver o seguinte: certamente Jesus diria para essa pessoa: olha, você está como sepulcro caiado, você é bela por fora, mas por dentro você está podre, você está podre, você está podre. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você: reflita naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem aprendido à luz da palavra de Deus. Não viva uma vida que talvez você faça assim: não, isso aí que está dizendo, que o pastor está dizendo, esses sermões são muito obsoletos. Esses sermões são obsoletos. Esses sermões não comportam para o tempo de hoje. Como eu falei no início, vivemos um tempo de promessas. Conversava hoje com o irmão de manhã ali depois da classe. Vivemos um tempo de promessas. Quero dizer para você que a maior promessa já foi cumprida, meu irmão, minha irmã. Foi Jesus entregar a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Essa foi a maior promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Ele entregou a vida do Filho dele por mim e por você. Por mim e por você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a orientação do próprio Jesus para mim e para você. Mas estamos muito preocupados com o exterior, e Paulo vai dizer isso para essas mulheres: olha, cuidado, não fique preocupado com o frisado do cabelo, não fique preocupado com os ouros, não fique preocupado com os vestimentos, preocupe-se com o seu interior, que é sem falar, é que você vai alcançar o seu esposo, a sua esposa para Cristo, porque o Senhor não vê como um homem, o Senhor, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem interior, ele refere-se à personalidade, ao espírito que foi tocado por Deus, orientado pelas medidas da justiça. Lá em Romanos, capítulo 7, no verso 22, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo vai dizer isso aos Romanos, a sua carta aos Romanos, no capítulo 7, no verso 22, porque tenho prazer, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O que Pedro estava dizendo para essas mulheres era isso: olha, em vez de frisar o cabelo, em vez do ouro, dos vestimentos, tenha prazer na lei de Deus. Quando nós temos prazer, meus irmãos, na lei de Deus, nós vamos dizer como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê, meus irmãos? Para não pecar contra ti. Percebe como a palavra de Deus, ela é precisa, ela é precisa. Paulo vai dizer para as mulheres que elas não devem estar preocupadas com o exterior, mas com o interior. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, no 22, ele vai dizer: pois eu tenho prazer
nas coisas da lei do Senhor. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração. Para quê, meus irmãos? Para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus. Quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós nos deparamos com a tentação que vem de frente para mim, que vem de frente para você, se você tiver com a palavra de Deus escondida no seu coração, você não vai pecar contra Deus. Mas de que você está sendo cheio? De que você tem se enchido? De que você tem se enchido? Mulher, esposo, 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 de que vocês estão se enchendo? É de que? É da palavra de Deus? Se for da palavra de Deus, amém por isso. Porque o seu esposo, a sua esposa vai ser ganho por Jesus através das suas atitudes, através do teu comportamento. Mas se você tem sido alimentado por as coisas da carne, meus irmãos, e Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, 22, ele vai dizer que as obras da carne é prostituição, é lascívia, é tudo que é condenável ao Senhor. Mas os frutos do Espírito, quais são os frutos do Espírito? É mansidão, é paz, longanimidade, meus irmãos, é amor, é a diferença. Essa é a diferença de que a igreja de Cristo tem se alimentado. De que, igreja? Nós temos nos alimentado, igreja. De que? De que? Isso vai fazer toda a diferença, não só no nosso casamento, só na nossa família, mas para todo o mundo, meus irmãos. Irão ver que a nossa família é uma família que professa a fé em Cristo Jesus. A sua família professa a fé em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, meus irmãos? Você pode dizer: pastor, a minha fé professa a fé em Cristo Jesus, pastor. A minha fé professa, Senhor. A minha família professa. Mas eu quero sair para dizer para você: não saia triste daqui nessa noite. Você está tendo a oportunidade nessa noite de ouvir a palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade de voltar ao primeiro amor, de dizer: Senhor, eu quero te servir, Senhor Deus, eu quero professar minha fé em Ti. Eu quero ser um marido diferente, eu quero ser uma mulher diferente, eu quero ser uma mãe diferente, eu quero ser um pai diferente. Meus irmãos, o Senhor não veio para condenar, não. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar, meus irmãos. Jesus veio para restaurar, Jesus veio para restaurar. Ele não veio para condenar nem a mim, nem a você, nem a ninguém. A nenhum casal, ele não veio aqui condenar essa noite. Pastor, essa palavra é uma palavra de condenação, não é. Em nome de Jesus, não é uma palavra de condenação, meu irmão e minha irmã. Essa palavra é uma palavra de oportunidade que você está tendo. Uma palavra de oportunidade que você está tendo. Uma palavra de oportunidade de você rever, de olhar para o seu casamento, olhar para o seu relacionamento e dizer: Senhor, eu quero viver esse relacionamento que está sendo pregado nessa noite. Eu quero mais ser cheio de Ti, Senhor Deus. Eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Eu quero ser cheio de Ti. Você já orou assim para Deus? Você já pediu isso a Deus? Senhor, esvazia-me de mim mesmo e enche-me, Deus, mais de Ti. Você já pediu isso para Deus, meus irmãos? Meus irmãos, eu peço continuamente isso a Deus. Senhor, venha me esvaziar de mim mesmo, Senhor Deus, e me enche-me, Deus, mais de Ti. Como nós precisamos disso, meus irmãos. Ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus. Nessa noite você quer sair daqui, mas cheio de Deus, meus irmãos. Coloque isso para Deus. Pai, eu quero sair daqui, mas cheio de Ti, Pai. Eu quero sair daqui, mas cheio de Ti, Senhor. Eu não quero viver no exterior, Pai. Eu quero viver no interior. Que é no interior que o Senhor nos visita, é no mais íntimo que Ele nos visita. É no mais íntimo que Ele nos visita, meus irmãos. Ele conhece a minha fragilidade humana, carnal, mas Ele me trata, Ele me cura, Ele me restaura. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós nessa noite. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos colocar de pé. Quantos crentes caídos, quantos casamentos caídos,
Quantos? Mas pelo poder que há em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, nessa noite Ele quer levantar esses caídos, Ele quer restaurar os abatidos, Ele quer restaurar os abatidos. É isso que Ele quer de mim e de você nessa noite. Culto da família, Ele quer ver famílias reestruturadas, Ele quer ver famílias de pé, e não famílias caídas, não. Não, Ele não é isso não é isso que agrada o Senhor. Isso entristece o coração do Pai. Isso entristece o coração do Pai. Quantos casais que dormem na mesma cama e não se falam, meus irmãos? Quantos casais que dormem na mesma cama e não se falam? Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor quer restaurar o seu casamento, o Senhor quer restaurar a sua vida, o Senhor quer restaurar o seu relacionamento conjugal. Ele quer restaurar, meu irmão. A igreja de Cristo está reunida aqui nessa noite, mas não é que não viemos aqui olhar os irmãos que foram bentos, o coro, não, ministério de louvor, não. Nós viemos aqui porque o Senhor está nesse lugar. Nós viemos aqui porque sabemos que aqui Ele estará conosco. E aqui Ele está aqui para nos tratar, nos curar, nos restaurar. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Existe ainda algumas verdades, e eu confesso a vocês que é o Espírito Santo que está conduzindo e coisas que não estavam no nosso esboço, e a gente vai falando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, mas existe aí um terceiro ensinamento, está no verso 5, no verso 6, sujeitar-se à autoridade de alguém significa cooperar verdadeiramente por amor e respeito a Deus, por aquela pessoa. A sujeição, meus irmãos, raramente ela se transforma em problema. A sujeição raramente se transforma em problema em lares onde ambos os cônjuges mantêm um forte relacionamento com Cristo e cada um está preocupado com a felicidade do outro. O lar que está comprometido com Cristo não tem dificuldade de tratar, de ter a sujeição, quando a sujeição ela é baseada no amor de Cristo. Cristo se sujeitou a que o Pai propôs para ele, e quando nós temos essa sujeição como de Cristo, não há nenhuma dificuldade da mulher ser sujeita àquilo que o esposo simplesmente oferece dentro de um parâmetro bíblico, não de um parâmetro de escravizar, de maltratar, de destruir, não é isso, não é isso. A sujeição que Pedro está botando aqui justamente para esses leitores é uma sujeição baseada no amor de Cristo, uma sujeição que Cristo teve. Esse tipo de sujeição mútua preserva a ordem e a harmonia na família, enquanto aumenta o amor e o respeito entre seus membros. Tito, no capítulo 2, no verso 5, ele vai dizer: sujeitados aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É uma orientação da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no verso 5. Sujeitai-vos a vossos maridos, a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A sujeição, meus irmãos, que Paulo vai dizer aqui, que Pedro vai dizer justamente essa, é para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Eu quero concluir essa mensagem, esse sermão, quando Pedro ele diz lá no final, no versículo 7, ele vai dizer para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele vai dizer para os maridos: olha, cuidado, cuidem das vossas esposas, porque as suas orações, elas podem ser impedidas. Sabe, às vezes nós temos a compreensão que oramos, e a coisa não acontece. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim, sabemos disso. Mas Pedro está dizendo aqui que aquele marido que não respeita, aquele marido que não cuida da mulher como uma pessoa mais frágil, e essa fragilidade que Pedro está dizendo aqui não é fragilidade como uma pessoa inferior, não, não é isso.
dizendo da sua limitação física, da sua limitação física, ela não tem a mesma resistência que o homem vai ter. E muitas das vezes o homem ele não cuida, o marido não cuida como deve cuidar da esposa, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que possa agradar o coração de Deus. E Pedro vai dizer, olha, cuidado, cuidado Marcos, cuidado Lucas, para que a tua oração não seja aceita por mim, porque você não tem cuidado como você deveria cuidar. Você não está cuidando como você deveria cuidar. Sabe, irmãos, a palavra que Deus colocou no nosso coração essa noite foi essa: compartilhar com a igreja. Compartilhar com a igreja aquilo que Deus quer para a minha família, o que Deus quer para a sua família, o que Deus quer para a família Ibade, o que Deus quer para a família Ibade. Sabe, mulheres, você que tem marido, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, não se preocupe com o exterior, não se preocupe com o exterior. Olhe para o seu relacionamento com o Pai, procura dar frutos e frutos que permaneçam, que Ele vai ver justamente essa mulher, é uma mulher separada por Deus para a minha vida. Esse marido é um marido separado por Deus para a minha vida. Não olhe para o exterior, se preocupe com o interior. O interior vai te levar aos pés da cruz. O interior vai te levar a um relacionamento pessoal com o Pai. Baixe sua cabeça e vamos orar nesse momento. Senhor, nós